Olá a todos, caríssimos e caríssimas. Nós estamos aqui novamente com mais vídeos falando sobre temas da educação, sobre temas importantes e relevantes para a nossa vida e o nosso conhecimento de um modo geral. Hoje eu irei falar sobre dois personagens da história do Brasil. O primeiro é Dom Pedro II e o segundo é o Barão de Mauá, que foi um grande empreendedor, um grande visionário e um grande empresário brasileiro do período do Brasil Império. Começando por Dom Pedro II, é sabido de todos que o seu reinado começou através do golpe, que também é conhecido como o golpe da maioridade. Seu pai, Dom Pedro I, deixa o Brasil e vai para Portugal resolver uma série de problemas políticos que ele tinha ali e deixa o trono para o seu filho aqui no Brasil, Pedro II. Só que ele era menor de idade e não podia, de acordo com a Constituição, assumir o reinado porque não tinha 18 anos. Então, nesse período da saída de Pedro I até o reinado de Pedro II, o Brasil ele passou por um período de regências, onde algumas pessoas regiam o país até encontrarem uma solução ou a data da maioridade de Pedro II para que ele assumisse o poder. Por conta da insatisfação que havia durante o governo de Pedro I, ele precisou abdicar do cargo em 1831 e o imperador deixou então o trono para que seu filho, quando atingisse a maioridade de 18 anos, exigida pela lei, pudesse assumir. Só que o golpe da maioridade foi uma mudança na lei, na Constituição, que levou ao trono Pedro II, não com 18 anos, mas com apenas 14 anos. Então houve uma manobra política ali, uma manobra jurídica para que Pedro II assumisse o trono antes mesmo de completar a maioridade. Então o primeiro ministério do monarca foi nomeado em 24 de julho de 1940 e era liberal. Então Pedro II ele tinha uma visão liberal da economia. Ele era um homem, um intelectual, um homem preparado para ocupar o cargo, para governar o país, diferentemente do seu pai Pedro I, que não tinha cultura, que não tinha muito conhecimento intelectual. Pedro II ele tinha uma visão de mundo mais ampla, uma visão liberal. Só que, ao assumir o poder, de uma maneira liberal, logo ele se vê cercado pelos conservadores, pela elite agrária brasileira, e então em 1841 ele substitui o seu ministério liberal por um ministério conservador. Alguns fatos importantes que marcaram o período de Pedro II. Um deles é o golpe da maioridade, que em 23 de julho de 1840, por meio de uma medida provisória, de uma medida constitucional, Dom Pedro de Alcântara, com 14 anos, ele teve a sua maioridade antecipada e foi coroado como Pedro II e assumiu o Império Brasileiro. Outro fato importante, durante o seu governo, houve uma marca, o seu governo foi marcado por conflito entre liberais e conservadores. Para resolver o problema, em 1847, foi instituído o parlamentarismo, só que foi um parlamentarismo às avessas, cujo Pedro II exigia o poder moderador. Em última análise, era ele quem dava a decisão final, contrariando o que seria o parlamentarismo, que as decisões aconteciam de acordo com o voto da maioria do parlamento. No caso aqui, teria sido um parlamento às avessas. No Brasil, o sistema ficou conhecido como parlamentarismo às avessas,
porque era o imperador que dava a palavra final, que nomeava os ministros e outros integrantes do Conselho de Estado. Outro fato importante foi o conflito do Paraguai. O conflito que aconteceu entre 1864 a 1870 e começou quando o ditador Solano Lopes pretendia ampliar o território do Paraguai, tomando terras da Argentina, Brasil e Uruguai. Estima-se que 80% da população paraguaia tenha morrido nessa guerra. Considerado o maior conflito da história ocorrida na América Latina, a Guerra do Paraguai foi resultado do processo de formação e consolidação das nações da Bacia do Prata. Outro detalhe importante nesse período é a questão da escravidão. Após pressões internas e externas, o parlamento brasileiro aprovou medidas que gradualmente acabaram com a escravidão. Mas foram medidas muito lentas, muito ineficazes diante da urgência que se fazia a libertação dos escravos. Então, primeiro nós tivemos a Lei do Ventre Livre de 1871, que diria, de acordo com a lei, que todas as crianças que nascessem a partir dessa data seriam livres, mas como livres se nasciam com seus pais escravos, ela continuaria sendo escrava. A Lei do Sexagenário, que é de 1885, que daria a alforria, a liberdade aos escravos maiores de 60 anos, que também não funcionou. Depois nós tivemos, em 1850, depois da promulgação, através de muita pressão dos ingleses, o governo imperial então promulgou a Lei Eusébio de Queiroz, que pôs fim ao tráfico negreiro, né? Somente em 13 de maio de 1888, o país aboliu a escravidão. Por quase todo o período imperial, a mão de obra no Brasil era escrava. Portanto, foram os escravos, os negros, que construíram toda a estrutura dessa nação. Isso mudou apenas no século XIX, com a chegada dos imigrantes que vieram, os italianos e uma série de outros imigrantes, vieram substituir os escravos nas fazendas cafeeiras e tantos outros serviços cujos escravos haviam sido dispensados. Como foi o fim do Império? As ideias republicanas ganharam simpatizantes dentro dos novos grupos sociais do Brasil após o fim da escravidão. Em 15 de novembro de 1889, sob o comando do Marechal Deodoro, ocorreu a proclamação da República. Marechal Deodoro, que era um amigo, entre aspas, de Dom Pedro II, de uma certa maneira o trai e age por trás de Dom Pedro II, proclamando a República do Brasil. Dom Pedro II, então, foi retirado do cargo e expulso do país. Dias depois, faleceu em recorrência de uma pneumonia enquanto morava na França em 1891. É bom destacar que Pedro II já estava com a saúde debilitada por conta de diabetes e de uma série de outros problemas e veio a falecer na França em 1891, no exílio. Nunca mais teria vindo ao Brasil, que o abandonou, que virou as costas para ele. Outro personagem importante que foi contemporâneo de Pedro II foi Irineu Evangelista de Souza, o futuro barão de Mauá e depois visconde de Mauá. Ele é de uma família açoriana, que viviam sua família num arquipélago no meio do Oceano Atlântico e vieram para o Brasil em busca de oportunidades. Então, Irineu nasceu em 1813 em Arroio Grande, Rio Grande do Sul, né? Seu pai foi morto em uma viagem ao Uruguai em busca de gado
e com 9 anos de idade, seu tio o leva para o Rio de Janeiro, onde começa a trabalhar em uma loja de tecidos. Ele foi um autodidata, com facilidade de aprendizagem, logo ele começa a se destacar no trabalho, com destaque especial para o domínio da matemática e da contabilidade. Ele vai adquirindo experiências, vai adquirindo habilidades para os negócios e começa a ter oportunidades e enriquecer a partir das suas habilidades para negociar. Em 1929, por motivo de falência do seu patrão, Antônio Pereira de Almeida, Irineu começa a trabalhar na empresa do comerciante escocês Richard Carruthers. Um novo trabalho, Irineu ganha a confiança do patrão, logo se torna o controlador da empresa, que era especializada em importação e exportação. No século XIX, Irineu, o futuro barão de Mauá, já era o maior empresário brasileiro. Ele era um visionário, tinha a visão de negócios e os seus negócios se expandiu por diversas áreas, não somente no Brasil, mas também no exterior. Então o seu poder econômico ele ultrapassa os limites do Brasil, chegam à Argentina e ao Uruguai. Foi considerado o pioneiro no processo da industrialização do Brasil. Então, entre 1864 a 1874, ele criou várias empresas, tais como o Estaleiro e Fundição da Ponta da Areia em Niterói, Companhia de Rebocadores a Vapor para o Rio Grande do Sul, Companhia de Iluminação a Gás do Rio de Janeiro, Companhia Fluminense de Transportes e refundou o segundo Banco do Brasil, aquele que havia sido criado por Dom João VI, que faliu, então ele foi um dos controladores que refundaram o segundo Banco do Brasil. Também ampliou seus negócios através das estradas de ferro de Petrópolis e uma série de outras empresas e investimentos no Brasil e no exterior. Então, tudo isso, todo esse sucesso do futuro Visconde Mauá fizeram com que ele incomodasse muita gente, principalmente a elite conservadora. Ele, por ser um vanguardista, por ser um visionário, por pensar um mundo além do seu tempo, incomodava aquela bolha conservadora que dominavam, de certa forma, até o imperador. Então, sua habilidade para negociar contribuiu muito para o progresso do Brasil e sua fama aumentou muito. Então, em 1854, na cerimônia de abertura da Estrada de Ferro, o imperador Dom Pedro II nomeou Irineu Evangelista de Souza como Barão de Mauá, um título dado pelo governo brasileiro, e 20 anos depois ele recebe o título de Visconde de Mauá. Em 1857, Barão de Mauá tinha 10 empresas operando e vários projetos em desenvolvimento. Os projetos dele sempre eram vanguardistas e isso fizeram com que o governo brasileiro passasse a ter forte domínio sobre a atividade privada. Por quê? É um meio de cercear, de dominar as ideias liberais dele. Os conservadores, então, pressionam Dom Pedro II e o governo brasileiro, que fora beneficiado por tudo que Barão de Mauá havia feito pelo país, o próprio governo brasileiro, de certa forma, atrai o Barão de Mauá e começa a dominar, a atrapalhar os seus negócios. Então, de mocinho, a elite brasileira, a elite oligarca brasileira, ela passa a ver Mauá como um vilão. No começo, mocinho, depois, com o sucesso e com a sua visão que confrontava com a visão conservadora, então construíram uma imagem negativa
até o ponto de levá-lo à falência. Então, no Brasil já não havia mais espaços para o projeto de Mauá, e já a pátria começou a lhe negar oportunidades e reconhecimento. Mauá viveu num contexto em que as forças do liberalismo e do protecionismo se enfrentavam no Brasil, representados pela dicotomia império-capital, escravidão e trabalho assalariado. É bom lembrar que Barão de Mauá, ele era um visionário, ele era um homem à frente do seu tempo, e suas ideias visionárias ameaçavam a elite política do Império. Então essa elite política, que é o sanguessuga da estrutura de governo do Brasil, que permanece até hoje. Essa elite agrária, essa elite oligarca, essa elite protecionista, que se manifesta, se agrupa e se agrega apenas para defender os seus próprios interesses, não o da pátria e não da sociedade brasileira. Então, ele teve que vender os seus bens para pagar as suas dívidas, porque ele entrou num processo de falência por tanto boicote do próprio governo brasileiro, que essa falência poderia ter sido evitada, mas o governo não deu a ele um empréstimo que o salvaria as suas empresas, mas ele vende até os bens pessoais e paga toda a sua dívida. Então as ideias, a rejeição pelas ideias visionárias de Mauá levou o Brasil ao atraso no seu desenvolvimento. Olha só, o Brasil ficou prejudicado por boicotar as ideias de Barão de Mauá, que era um visionário, que era um empreendedor, que tinha muito a contribuir com a pátria. Então, foi um retrocesso, porque limitando, prejudicando o Barão de Mauá, isso fez com que a própria industrialização do país atrasasse. Barão de Mauá tinha condições de levar o Brasil num outro patamar de industrialização, se as suas empresas não fossem boicotadas e se a elite conservadora acilmada não articulasse contra o Barão de Mauá. O Visconde de Mauá faleceu em 21 de outubro de 1889, aos 75 anos de idade, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Eu termino aqui esse vídeo, mas gostaria de fazer uma observação. São pessoas, Dom Pedro II, Barão de Mauá, que foram importantes personagens da história brasileira e não devem ser esquecidos, devem ser lembrados, devem ser estudados para que nós compreendamos o nosso futuro. Aqui apenas um esboço, uma visão panorâmica, para que em sala de aula nós possamos esmiuçar o tema e nos aprofundar mais sobre ele. Um abraço a todos e até a próxima.